Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui, o meu amigo Fefe, novamente para mais uma aula mega ultra especial com vocês. Vamos lá? Então, antes da gente começar, corre lá, pega a sua caixa com todos os materiais para a gente poder utilizar na nossa atividade depois, beleza? Fez tudo isso? Muito bem. Como eu e o Fefe gostamos muito de uma história, então hoje a gente tem uma história para vocês. E lembra que eu disse para vocês que lá quando a gente fez aquele monstrinho, o monstrinho do nome, ia chegar uma hora que a gente ia precisar usar ele? É nesse momento. Então pega, abre a tua caixa, abre a tua pasta, tira o seu monstrinho e pega ele porque a gente vai utilizar ele hoje, combinado? Então, olha só, vamos lá para nossa música, né? Antes que a prof esqueça, né, Fifi? Você fica bravo, né? Vamos cantar a musiquinha para ouvir a nossa história. Vamos lá. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão. Muito bem. Hoje eu vou fazer uma leitura de uma história para vocês. Não tem as imagens, então vocês vão fechar os olhinhos e vão ouvir e deixar a imaginação correr e criar essa história na cabecinha de vocês. Combinado? E presta muita atenção. Hoje essa história vai falar sobre escola. Vai falar sobre escola, vai falar sobre as regras. Nós vamos falar um pouquinho desse espaço. Mas olha só o que aconteceu. Será que você já conhece essa história? O nome dessa história é O Dia em que o Monstro Veio à Escola. Então vocês já podem imaginar, né? Que o monstro dessa história vai ser o monstrinho que vocês fizeram aquele dia comigo. Lembra que eu fiz o meu nome, vocês fizeram de vocês? Esse vai ser o monstrinho da história, certo? Então, o dia em que o monstro foi para a escola. Eu vou até colocar ele ali no quadro para deixar a nossa atividade depois bem bonita. Então, aqui, ó. O dia em que o monstro foi à escola. Ai, só pela cara desse monstro eu tô vendo que ele criou um pouquinho de confusão. Então, vamos ver como é que funcionou isso. Quando o Rui entrou para o ônibus da escola, ele viu que lá dentro tinha um monstrinho e ficou surpreso com tudo aquilo. Afinal, não é todo dia que você pega o ônibus para ir na escola e dá de cara com um monstro lá dentro. Pois bem, ele não sabia que monstrinhos estavam autorizados a ir à escola, mas lá estava um monstro. E adivinha só, o monstro fazia muitos barulhos estranhos e não ficava sentado. Subia em cima dos bancos, colocava a cabeça fora da janela do ônibus. E ocupava tanto espaço, mas tanto espaço lá no banco, que o Rui nem conseguia sentar direito. E aí, o Rui disse assim para sua amiga Rita: ai, esse monstrinho é mesmo barulhento, você não acha? Aposto que ele nem devia estar aqui. Mas tudo bem. A professora, quando conheceu este monstrinho, parecia não estar nem um pouco surpresa. Sabe o que aconteceu? Ele empurrou para passar na frente, agarrou os livros de leitura e, jogou eles todos no chão. Isso tudo enquanto ele entrava na sala, tá? E quando o Rui e os outros alunos se sentaram, sabe o que o monstrinho fez? Ele começou a pegar um monte de lápis assim, e jogar nos colegas. De repente, a professora se irritou e falou para ele assim: acaba já com isso! Nem monstros estão autorizados a estragar o material nessa escola. O monstrinho largou o lápis. Sabe o que ele fez? Eu acho que vocês vão lembrar de alguém agora. Vocês vão lembrar do Pedro Vira Porco Espinho. Quando ele foi chamado a atenção, ele
ele ficou todo irritado, todo nervoso e começou a gritar. Começou a gritar, 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 gritar. Então, o que aconteceu? O monstrinho largou o lápis, começou a gritar e ele gritava tão alto, mas tão alto, que ninguém conseguia ouvir a professora. E de repente a professora teve que dizer: acaba já com essa gritaria! E então o monstrinho parou de gritar. No momento em que ele parou de gritar, tocou a campainha. Bem, e a professora disse: pessoal, é a hora do recreio. Todos levantaram da mesa e foram caminhando até o pátio. Todos, menos o monstrinho, que correu apressadamente para o pátio, empurrando quem ele encontrava no caminho. No intervalo, ele continuava a se comportar como um verdadeiro monstro, tirando os brinquedos dos colegas, empurrando, subia no portão, impedia as crianças de ir ao banheiro. Ele conseguiu fazer 3 amigos se machucarem. Quando voltou para a sala, a professora tentou ler uma história, assim como eu estou fazendo agora para vocês. Mas o monstrinho tossia e ria alto de propósito. Ninguém conseguia ouvir a leitura e ele não parava quieto, incomodando quem estava do seu lado. E ele não ouvia a história. Ele não estava nem um pouquinho se importando com a aula. Na hora do almoço, o monstrinho mexia no prato dos amigos, tirando a comida, sujou toda a mesa, deixou cair a sopa. Mais tarde, era a aula da pintura e o monstrinho pintou uma grande linha preta no desenho dos colegas. Isso mesmo, ele pegou um lápis preto assim, ó, e foi passando em todas as mesas e adivinha, fazendo o quê? Riscando a atividade dos colegas. E aí, olha só, mais tarde, quando era a aula da atividade de música, quando os amigos se preparavam, já tinham trabalhado a respiração e iam começar a cantar, o monstrinho começou a pisar no pé de todo mundo. Pisava no pé do um, pisava no pé do outro e não deixava os amigos se concentrarem. Já muito zangada, a professora chamou o monstrinho junto dela e olhou para ele e disse assim: sabe, você é um verdadeiro monstrinho e os monstros não estão autorizados na escola. Você vai embora e não vai voltar nunca mais. Sabe o que aconteceu? Vocês não vão imaginar. De repente, o monstrinho começou a chorar e todo mundo começou a olhar para ele assim, espantado. Ninguém esperava essa reação dele. Afinal de contas, se ele estava tendo todas aquelas atitudes, todo aquele tipo de comportamento, dava para imaginar que ele não quisesse ficar na escola. Mas foi o contrário. Desculpe, eu nunca vim na escola, eu não sabia que era contra as regras gritar, empurrar, atirar as coisas. Por favor, não me digam para não voltar. Eu gostei da escola e eu vou aprender a me comportar. Se vocês me ajudarem, eu prometo que eu vou melhorar. Então, a professora fez assim. Ela perguntou a opinião dos outros alunos e eles decidiram fazer uma lista das regras para o monstrinho poder aprender e a se comportar. Todos concordaram em deixar o monstrinho ficar, se ele prometesse cumprir todas as regras. O monstrinho prometeu que ia se esforçar para ser bem comportado e poder ficar na escola e aprender a brincar com os seus amigos. No dia seguinte, o monstrinho entrou muito calmamente na sala e começou logo a fazer sua tarefa. Cuidou do material e ajudou quem precisava. Na hora do almoço, o monstrinho conseguiu respeitar a fila do refeitório, não empurrou ninguém, comeu calmamente, manteve a sua mesa limpa e, no intervalo, brincou com os colegas, sem machucar e sem magoar ninguém. E olha só,
até emprestou os seus brinquedos para os colegas e, na hora da história, ouviu atentamente o que a professora contava e ficou sossegado enquanto ouvia. No fim do dia, a professora perguntou aos alunos a sua opinião sobre o comportamento do monstrinho e eles todos concordaram que ele estava ficando muito legal. Em seguida, a professora perguntou ao monstrinho como ele estava se sentindo e ele disse que estava se sentindo muito bem. Afinal de contas, ele tinha tido aquele tipo de comportamento porque ele não conhecia as regras da escola e ele nunca havia frequentado uma. Então, agora que a gente conheceu essa história do monstrinho e viu que foi possível melhorar algumas atitudes, a gente vai vir aqui para o nosso quadro de atividades e presta atenção. Aqui eu tenho esse monstrinho com essa cara assim meio assustado, que é um monstrinho que vai representar no nosso quadro as atitudes que não são legais, os comportamentos que não são legais. E aqui o monstrinho feliz que vai representar as boas atitudes. Isso lá na escola. Então eu quero que você pense comigo agora. Uma atitude que o monstrinho fez, que ele teve na sala e que não foi legal. Qual foi? Ele gritou. Muito bem, ele gritou. Pode gritar na sala? Na verdade, será que é respeitoso sair gritando com as pessoas? Ele gritou. Foi uma atitude boa? Vamos melhorar isso aqui. Vamos colocar gritar. Gritar, pode gritar na escola? Pode gritar em qualquer espaço que a gente esteja? Será que é adequado? Então, olha lá. Gritar. O que mais que ele fez e que não foi legal além de gritar? Como que foi na hora da fila? Ele ficou organizado na fila ou ele empurrou os colegas? Empurrar é uma atitude que não é legal. Vamos pensar lá. Empurrar. Com que letra que começa? Com a letra E. Muito bem, ó. Empurrar. Vamos pensar aqui mais uma atitude que não seja legal de se fazer na escola, tá? E depois vocês vão pensar em outras coisas aí na próxima atividade. Mas aqui, vamos lá. Gritar, empurrar. O que mais que ele fez que não foi legal? É verdade. Quando ele foi chamado a atenção, ele não sabia como agir. E ele fez o quê? Começou a chorar. Mas não era um choro de alegria, não era um choro só de expressão de sentimentos, era um choro de desorganização. Ele não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. Então, essas atitudes que o monstrinho teve na aula, naquele momento, não foi legal. Ó. Gritar, empurrar e chorar. Que atitudes que ele deveria ter e que seriam legais e que ele teve depois? Depois ele aprendeu o quê? A ouvir. Não é verdade? Ó? Ouvir. O que mais que ele aprendeu a fazer? Ele aprendeu a ouvir. Ele aprendeu o quê? A cuidar dos seus materiais. Então, ter cuidado é uma atitude muito positiva. Então, eu vou pôr aqui, ó. Cuidado. E o que é fundamental da aula, ele teve atenção. Presta atenção, com que letra que vai começar? Atenção. Com a letrinha A. Atenção. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui nesse quadro? Nós colocamos pouquíssimas palavras, porque depois vocês vão pesquisar outras. Nós vamos circular, não vai ser pintar, nós vamos circular aqui nesse quadro agora, não vão ser as vogais.
Agora nós vamos circular as consoantes. Muito bem, aonde estão as atitudes que não são boas e aonde estão as atitudes boas? Só as consoantes. Mas, prof, o que são as consoantes? Consoantes são todas aquelas letras do alfabeto, com exceção do A, do E, do I, do O e do U, que são as vogais, certo? Então, eu posso circular aqui, ó. Vamos até trocar a cor para vocês conseguirem visualizar bem. Eu posso circular aqui, ó, o G, que é uma consoante, e agora o R também. E aí eu vou vendo se todas essas letras que tem aqui, mas que não são vogais, se eu conheço. Então, ó, o T, o R. Olha aqui agora, empurrar. Eu não vou mexer nas vogais dessa vez, só nas consoantes. Então, eu tenho o M, eu tenho o P. Esse momento é fundamental e importante para a gente conhecer, quem ainda não sabe, o nome das letras, tá? Olha lá, eu tenho aqui um R, mais um R. Olha, outro R. Viu como não tem importância nenhuma as letras se repetirem nas palavras? O importante é como elas se estruturam e se organizam nas sílabas para formar os sons. Elas vão sempre se repetir. Então, eu tenho aqui o C, tenho o H, tenho o R e tenho o outro R. Ouvir. Ouvir é uma palavra em que eu tenho mais vogais do que consoantes. Eu só tenho aqui o V e o R. Cuidado. Eu tenho o C, tenho o D e outro D. E atenção, tenho o T, tenho o N e tenho o C com a cedilha. Sempre que o C tiver com a cedilha, ele vai ter o som de S. Essa aqui é alguma das listas das atitudes que nós colocamos. E sabe o que eu vou querer que você faça agora aí na sua casa? Você vai pegar a sua folha, essa é a nossa tarefa de casa, tá? Você vai pegar a sua folhinha e você vai pensar em um momento em que você está na sua escola, em que você esteve na sua escola, algo que você fez e que você gostou muito e que nessa situação você teve uma atitude legal e você vai desenhar e colocar a atitude que você fez ou que você teve. E você vai pensar em algum momento que não foi tão legal e que você se desorganizou e por algum motivo você não teve uma atitude legal, mas você repensou essa atitude depois. Você também vai desenhar essa situação e vai escrever a atitude depois. Então, uma atitude legal e uma atitude que não foi tão legal. Porque assim, todo mundo vai ter em algum momento uma atitude boa ou uma atitude ruim. O importante é que a gente repense todas as nossas ações. Nem sempre a gente vai fazer tudo certo, mas nem por isso a gente precisa sempre fazer tudo errado. Não é verdade? Então, eu aguardo você na próxima aula e não se esqueça, quando terminar essa atividade, coloca ela na pasta para entregar para sua professora depois, certo? Por aqui eu me despeço de vocês e o Fefê também. Aprendeu bastante hoje, né, Fefê? Eu também. Então, até lá. Tchau, tchau.